Olá, está começando agora o programa Ciência em Campo. Informações de qualidade, rápida e objetiva para quem tem mente moderna. Entrevista do dia. Patrícia Guarnieri é professora adjunta da Universidade de Brasília, doutora em Engenharia de Produção pela Universidade do Pernambuco e especialista em Engenharia Reversa. Então, professora, o que é logística reversa? É a administração do fluxo de bens, serviços e informações no fluxo contrário ao da logística direta, né? Só para esclarecer, a logística reversa ela vai cuidar desde o momento em que você adquire o insumo, a matéria-prima para o seu processo produtivo, no caso, em uma propriedade rural, né? Poderiam ser as sementes, os fertilizantes e outros insumos necessários. E depois você tem toda a produção, a transformação dessa matéria-prima em produto acabado. Isso vai ser distribuído para o consumidor final, então seria o escoamento da produção. Então a logística direta ela cuida disso. A logística reversa ela vai justamente assumir no momento que a logística direta termina, quando são gerados resíduos nesses processos produtivos, né? Então em uma propriedade rural a gente pode destacar diversos resíduos, por exemplo, produção da cana-de-açúcar, tem o bagaço da cana-de-açúcar, a casca do arroz, o bagaço da laranja, nós temos os dejetos das propriedades, por exemplo, suínos, aves e bovinos. Então, todos esses são considerados resíduos. Além disso, embalagens, por exemplo, de agrotóxicos e fertilizantes também são considerados resíduos. A logística reversa, então, ela vai assumir, a partir desse momento, pega esse resíduo e faz com que ele retorne ao processo produtivo ou de negócio, seja vendendo esse resíduo para um outro processo produtivo. Por exemplo, a cana-de-açúcar pode virar biofertilizante, a casca de arroz pode ser utilizada para fazer concreto, né? A sílica da casca de arroz pode dar mais resistência a concreto, por exemplo, pode virar plástico para fabricar madeira plástica e uma série de outras utilizações. No caso das embalagens de agrotóxicos, a gente pode fazer conduítes, canos e uma série de outros produtos também. Então, esse caminho que o resíduo, que muitos produtores, muitas pessoas não veem utilidade, esse caminho que esse resíduo percorre, novamente para que ele possa ser revalorizado, reinserido novamente em um processo produtivo, para que ele possa ser vendido ou possa ser utilizado como matéria-prima reciclada em outro processo, se chama logística reversa. É o fato de eu coletar o resíduo, decidir qual vai ser a sua destinação, armazená-lo, estocá-lo, né, até o momento em que ele retorna para o processo produtivo tendo uma revalorização, ou seja, aquilo que era lixo não é mais considerado lixo. Então, a logística reversa é que operacionaliza todo esse retorno. Quais são os exemplos de resíduos agro-silvopastoris gerenciados pela logística reversa? Bom, a Lei 2.305, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi um marco, né, para a logística reversa, ela é bastante recente, né, sancionada em agosto de 2010, ela dá uma definição de resíduos agro-silvopastoris, né? São aqueles gerados das atividades agropecuárias e da silvicultura e também derivados dos insumos utilizados na produção rural, né? Então a gente tem uma série de exemplos, até eu comentei na questão anterior: cana-de-açúcar, coco, arroz, cascas de arroz, né? Madeira, biodiesel, resíduos lácteos, resíduos de palmito, embalagens de agrotóxicos, embalagens de fertilizantes. Nós temos também resíduos de milho, de laranja, de trigo, e também os dejetos gerados nas granjas e nas propriedades produtoras de gado, aves e suínos. Só para vocês terem uma ideia, no que tange a soja, milho, laranja, trigo e casca de arroz, por ano são geradas 85 milhões de toneladas. Dessas 85 milhões de toneladas, metade corresponde aos resíduos gerados de soja, né? No que se refere a gado, aves e suínos, é gerado 1.648 bilhões de toneladas por ano de dejetos. Então, é uma quantidade considerável. Todos esses resíduos eles têm possibilidade de revalorização, né? Ou seja, a gente pode reinserir eles no processo produtivo para produzir outros tipos de produtos que podem ser reutilizados no processo de propriedades rurais, né? Ou até mesmo de outros processos industriais, como é o caso da casca de arroz, que pode virar madeira plástica, que pode virar cosmético, que pode ser utilizado a sílica da casca do arroz para fazer concreto, né? E no caso das embalagens de agrotóxicos, a gente pode também ter a reciclagem delas e gerar uma série de outros produtos secundários derivados do plástico. É claro que nada pode abrigar produtos alimentícios, nada pode servir de embalagem para produto alimentício, mas a gente pode ter uma série de utilidades para esse resíduo que normalmente era simplesmente descartado, né? Então, antigamente era muito comum, por exemplo, você descartar dejetos de suínos, aves e bovinos no rio,
né? Ou você enterrar determinados resíduos, e isso acabava gerando um impacto ambiental. Então, hoje em dia, isso não é mais aceitável, principalmente por conta de várias legislações que surgem, né, devido a todos os problemas decorrentes desse descarte incorreto do resíduo. E essas legislações, elas obrigam as pessoas, os produtores do resíduo, a descartarem isso de uma forma mais correta. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha um problema seríssimo com as embalagens de agrotóxicos. Os produtores rurais muitas vezes utilizavam essas embalagens para armazenar água para os animais, né? Enterravam essas embalagens, então isso contaminava solo, contaminava os animais, gerava várias doenças como câncer, inclusive. Então, devido a isso, na década de 80 surgiu uma legislação específica relacionada a embalagens de agrotóxicos. Então, hoje, para você ter uma ideia, o Brasil é exemplo mundial na reciclagem, na logística reversa de embalagens de agrotóxicos. 98% de tudo que é produzido é reciclado. Então, a gente tem essa boa prática no Brasil, né, em termos aí de agrotóxico, deriva lá dessa prática, dessa legislação, né, que surgiu lá na década de 80. Hoje nós somos exemplos aí em termos de revalorização dessa embalagem. Então, assim, as legislações, elas surgem justamente para regular uma atividade que está sendo realizada de uma forma incorreta e que está causando danos à saúde, à sociedade, à comunidade. Então, um exemplo disso é essa nova lei, né, 12.035, que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que estabelece que os resíduos agro-silvopastoris, e aí todos esses que eu citei podem ser incluídos, eles também têm que ter o descarte correto, tem que ter a revalorização e, se possível, serem reciclados, serem reutilizados em outros. Você acabou de escutar Ciência em Campo. Informações de qualidade, rápida e objetiva para quem tem mente moderna. Até o próximo programa. Esse áudio é uma produção da Fundação Cultural Alzira da Silva Correia e do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade de Brasília.